coração, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 25. Deus me deu uma palavra e, na verdade, essa palavra eu já ministrei ela há um tempo atrás, em nossos cultos, mas Deus me colocou os olhos novamente sobre ela e eu creio que Deus vai trazer vida e muito poder através dessa palavra. Então, 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25. O texto, ele é um texto longo, mas eu vou ler, porque eu creio que é bem importante para que você possa entender. Então nós vamos começar a leitura, versículo 2. 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo 2. A mensagem que Deus me deu chama-se Possuídos por Deus ou por Satanás. Então, 1 Samuel capítulo 25, versículo 12. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, ou seja, rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando essas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem. E Abigail era o nome da sua mulher. Ela era sensata e bela. Porém o homem, ele era duro e ele era maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 jovens, 10 moços, e lhes disse: subam ao Carmelo, vão até Nabal e perguntem para ele em meu nome como que ele está. Direis àquele homem próspero e rico: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhes fizemos, ou seja, nenhum mal lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem misericórdia, graça, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse o seguinte: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vieram? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, tendo chegado, e contaram tudo, segundo todas essas mesmas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, só isso, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo o seguinte: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Nós nunca fomos agravados por eles, nenhum mal eles fizeram para nós, e de nenhuma coisa nós sentimos falta em todos os dias de nosso trato para com eles, quando nós estávamos no campo. De muro em redor eles nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas, eles nos serviram. Agora, pois, considera e veja o que você pode fazer, porque o mal já está vindo, de fato. Ele é determinado contra o nosso Senhor, que é Nabal, e contra toda a sua casa. E ele, Nabal, é filho do cão, ele é filho de Belial, e não há quem possa falar, ele não ouve. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães. Diga comigo, 200 pães. 200 pães. Fala comigo, é muita coisa isso, hein? Muita coisa isso, hein? Dá um trabalho fazer 200 pães? Ah, tá bom, vamos lá. 2 ovos de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5
cevada, 100 caixas de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal, porque ele não ouvia. Enquanto ela estava cavalgando o jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles no caminho. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal com o bem, por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só macho, um só do sexo masculino dentre os seus. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome? Ele é. Nabal é o seu nome. Ele é a loucura. A loucura está com ele. Eu, porém, sou tua serva. Não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, que sejam os teus inimigos e os que procuram fazer-te o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa o pecado da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E acontecendo que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e que te haveres vingado com as próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar, ou seja, me impediste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem, vês que ouvi a tua petição e ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já estava muito embriagado, chapado total, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como uma pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e ele morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre a cabeça de Nabal. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Ela então se levantou e se inclinou com seu rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Uau! Muito bem. Longa história, pastor, longa. Se eu fosse contar todos os detalhes, talvez eu gastasse muito tempo.
Então eu preferi ler toda essa história. Pastor, que história maluca! Muito interessante essa história. Por quê? Porque essa história, queridos, ela personifica, ou seja, ela deixa claro o que é ser uma pessoa possuída pelo diabo. O que é ser uma pessoa endemoniada. Essa história mostra com características muito específicas o que é ser uma pessoa atormentada. Essa história nos mostra o perfil de alguém que não conheceu a liberdade em Cristo. A história nos mostra aqui o perfil de alguém que é conduzido, direcionado por Satanás e pela sua vontade. Mas também, graças a Deus, a mesma história nos mostra um outro perfil. E na mesma história personifica alguém que é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Essa história também mostra uma outra pessoa com outras características, alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que de fato nos mostra aqui um perfil dos nossos dias, de como que é alguém que de fato tem o Senhor como seu Deus e que tem o Espírito Santo como aquele que dirige, seu dirigente em tudo que faz. A Bíblia deixa muito claro, eu creio que ao ler você já entendeu muito, mas a Bíblia deixa claro que Nabal era um homem mau. O nome de Nabal já diz tudo. O significado do nome Nabal significa louco. Por isso a expressão, ela mesma fala para Davi, não se importe com Nabal, porque ele é loucura. Nabal, como o nome mesmo diz, ele era louco. Outras traduções poderia ser tolo, sem juízo, mau, nécio. Os versículos que você leu diz que ele era filho de Belial. Detalhe, quem fala isso era um dos servos dele, alguém que o conhecia, andava com ele. Essa expressão filho de Belial é uma referência a uma pessoa que de fato é filho do cão, filho do maligno. É uma referência bíblica a alguém que tem uma aliança com Satanás. E essa expressão louco na Bíblia, na verdade é uma mistura de insensatez com impiedade. Ou seja, é uma mistura de alguém que não tem sabedoria nenhuma com alguém que não tem aliança com Deus. O ímpio na Bíblia, esse nome significa alguém que não tem uma aliança com o Senhor. Então, para que você possa entender que Nabal, ele era alguém que não tinha aliança com Deus. E o estranho disso tudo, porque ele nasceu numa descendência abençoada. Ele nasceu, melhor dizendo, de uma geração abençoada. A Bíblia deixa claro aqui que ele era da descendência de Caleb. Caleb era um grande homem de Deus. Caleb era alguém que tinha uma sensibilidade muito apurada. O próprio nome de Caleb ressalta isso. Como um cão que tem um faro adestrado e que tem uma capacidade de identificar as coisas e se mover por meio daquele faro, assim era Caleb. Caleb era alguém que tinha sensibilidade espiritual. Olha que coisa estranha. Ou seja, Nabal, ele era descendente de uma família de Deus. Nabal, ele era descendente de homens de Deus. Ele nasce dentro de Israel, ele nasce dentro de uma cultura temente a Deus. Mas ele, por suas escolhas, ele, por suas opções de vida, ele resistiu ao poder de Deus. E ao fazer isso, ele com certeza, em algum momento da sua trajetória, por mais que a sua trajetória estava recheada de bênçãos, e muitas promessas poderiam se manifestar sobre a vida dele, mas Nabal, em algum momento da sua vida, ele fez escolhas que o levaram a ser um homem endemoniado, a ser um homem extremamente mau. Um dos nomes de Satanás na Bíblia chama-se maligno. Por que isso? Porque Satanás, Lúcifer caído, ele é alguém que ele tem 100% de maldade. Não há nada de graça em Satanás. Não há nada de favor em Satanás. Não há nenhuma bondade em Satanás. O diabo não faz absolutamente nada bom. Todos os seus propósitos são maus. De modo que alguém que consciente ou inconscientemente tem uma aliança com Satanás, por mais que queira, ao final vai praticar coisas más. Assim era esse homem Nabal. A Bíblia fala que o seu trato era mau. Ele tratava mal com tudo, com as pessoas, com as coisas. Ele era um homem mau. Então,
Eu quero que você possa aprender algumas coisas através dessa mensagem. E para isso eu gostaria de dar algumas características desse homem chamado Nabal. Vamos a algumas características que o texto nos mostra em relação a esse homem chamado Nabal. Bom, a primeira eu já estou falando dela, eu quero falar um pouco mais, mas Nabal, na sua malignidade, ou seja, na sua maneira de ser mal, ele retribuía toda a gentileza com insulto. Ou seja, ele retribuía o bem que ele recebia das outras pessoas com uma desconfiança e com um olhar mau. Nabal, ele era um homem extremamente duro. Ele não tinha um coração quebrantável. Ele não tinha um coração ensinável. O seu coração era duro. Ele era um homem que resistia a todo tipo de intenção da graça de Deus de alcançá-lo. Ele resistia. Por mais que as pessoas à sua volta fossem graciosas, e olha, que pela graça de Deus foi muito bom com esse homem, porque deu a ele uma mulher, além de linda, bem falar que era formosa, era uma mulher excepcional, fora de série, uma mulher sábia, completamente sábia, que com certeza edificou tão bem a sua casa, que através da vida dela, a prosperidade tomou esse lado. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Mas ela era sábia. Só que ele resistiu a toda a sabedoria de Deus sobre a vida da sua esposa Abigail. Ele resistiu a tudo que Deus queria fazer. Tenta imaginar uma pessoa assim, que por mais que você tenha boas intenções, parece que toda boa intenção que chega nela é desfeita por causa da dureza do seu coração. É como bater em concreto. A graça tenta bater nesse concreto, mas o coração está decidido a não receber. Assim era esse homem. Ele era um homem áspero ao extremo, um homem sem sensibilidade, um homem que por mais que as pessoas à sua volta pudessem ser doces e carinhosas para com ele, ele era áspero. Ele discutia com facilidade. Era um homem rápido para discutir. Era um homem rápido para brigar. Era um homem que estava pronto a explodir. O famoso pavio curto. Na verdade, esse cara nem tinha pavio. Qualquer faísca era o suficiente para poder uma explosão acontecer. Eu estou falando de características diabólicas. Eu estou falando de características de alguém que é possuído. Amém? Amém. Com isso tudo, quero dizer que essas características não são características da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém? Pastor, mas tem um pouquinho disso. Um pouquinho vai sair em nome de Jesus nessa noite. E tem um pouquinho de explosão. A gente vai desarmar essa bomba. Não vai explodir mais, em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas é difícil, algumas situações, elas me levam à explosão. Pois é, na Nabal todas levam à explosão. Todas. Sabe uma pessoa pronta para a guerra? Ele não via com bons olhos. Como é que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala que Davi, ele estava com um bom coração. E qual que foi a fala de Nabal diante daquilo que Davi fez? Quem que é Davi? Quem que ele pensa que é? Filho de Jessé? E esse povo que vem aqui deve ser tudo vagabundo, marginal, delinquentes. Vou estar ajudando gente que eu nem conheço. Esse povo que veio até ele é gente que se colocou à disposição para poder abençoar todos os servos dele quando esses servos estavam no campo. Só isso. A Bíblia fala que dia e noite os servos de Davi, os homens de Davi, os moços de Davi, os valentes de Davi, essas pessoas que estavam com Davi, se encarregavam de abençoar, dar comida, ministrar, ser bênção na vida desses homens de Nabal. E ele não estava nem aí para isso. Por quê? Porque ele era duro. Ele discutia, brigava com facilidade, era explosivo. Ele era daqueles que chamavam os outros para o acerto. Ele era daqueles que falava até mesmo algumas verdades, mas sem amor nenhum. Ele não estava nem aí se machucava as pessoas, ele não estava nem aí se era duro no tratamento com as pessoas, se iria se escandalizar, se ele iria envergonhar os outros. Ele não tinha nenhum problema nesse tal de abuso moral ou de abuso verbal. Ele não estava nem aí, ele era duro nas suas palavras, porque não tinha graça na vida dele, porque não tinha amor na vida dele. Ele era alguém que não permitia o amor de Deus tocar a vida dele. Então, eu creio que a liderança de Nabal, porque ele era um líder, ele era além de chefe da casa, ele era um patrão para muitos servos,
Ele tinha uma liderança baseada no medo. As pessoas que lidavam com ele tinham medo dele. Porque no medo que ele mesmo liderava, ele impedia as pessoas de se aproximar dele e ministrar alguma coisa da parte de Deus sobre a vida dele. Então, pela sua dureza e aspereza, assim ele se protegia de ser ministrado como ele não queria. Então, os seus servos não tinham liberdade, em nenhum momento, se nem a sua esposa tinha, imagina os servos, de poder chegar para Nabal e confrontá-lo diante de tantos maus que ele havia feito ao longo dos tempos. Essa é uma característica da vida de Nabal. Ele era alguém mau. Outra característica importante da vida de Nabal é que ele era soberbo. Ele se achava autossuficiente. Ele não queria depender de ninguém. E aquele que é humilde tem humildade de poder depender de alguém, receber de alguém. Mas o soberbo, ele determina no seu coração: eu não vou depender de ninguém. Eu não. Tudo que eu posso, eu vou fazer por mim mesmo. Esse negócio de depender dos outros, nunca, jamais. Ele cravou isso na sua vida. E eu creio que para cravar isso na sua vida, ele sabia que para as coisas chegarem na sua vida, se não fosse através da vida de outra pessoa, teria que ser totalmente dele. Então, para que ele pudesse construir algo bom na sua vida, ele teria que trabalhar bastante. Eu acho que esse cara era muito trabalhador. Eu não duvido que esse cara não era trabalhador. Mas, no meio do seu trabalho, justamente ele não priorizava nada de vida espiritual. Ele focava tudo nos bens materiais e nas coisas naturais. Ele, de fato, não priorizava o reino de Deus, não priorizava aquilo que Deus queria sobre Israel. Ele não estava nem aí com a vontade de Deus em relação à nação, em relação ao reino que já estava existindo através de Saul. Davi vai se levantar depois como rei. Ele não estava nem aí. Ele estava preocupado com ele mesmo. Ele era autossuficiente, ele era soberbo, ele era arrogante, ele era vaidoso. Ele tinha uma grande dificuldade de ouvir. Imagina que ele só falava, ouvia e não ouvia ninguém. Por que eu sei disso? Porque o texto fala que o servo diz: tenta falar alguma coisa para Nabal, porque se você não falar, é possível que todos nós venhamos a morrer. Porque Davi liberou graça sobre nós, mas o nosso Senhor, Nabal, liberou ódio sobre Davi. E agora Davi vai vir com tudo. E não só ele, Nabal, vai morrer, mas todos nós. Então, por favor, Abigail, fale. Por quê? Porque ele não nos ouve. Ele não ouve ninguém. Depois a própria Abigail vai dizer que ele não ouve ninguém. Ele, além de ter essa grande dificuldade de ouvir as pessoas, eu creio que ele tem uma grande dificuldade de reconhecer a bondade que há na vida dos outros. Pelo perfil de Nabal, eu imagino que por mais que ele tivesse uma mulher maravilhosa, ele nunca deu valor para ela. Por mais que ele tivesse uma mulher de uma sabedoria incrível e de uma intimidade com Deus que a fez uma personagem aqui extremamente importante no contexto bíblico, eu creio que ele não sabia elogiá-la, ele não sabia honrá-la. Isso não faz parte de uma pessoa soberba. Na sua soberba, na sua autossuficiência, por mais que o outro tenha alguma coisa de mérito, o soberbo não reconhece o mérito alheio. Eu tenho dito, já preguei sobre isso na semana passada, que a humildade não é só a habilidade de você reconhecer os seus erros, mas é a habilidade de você reconhecer as virtudes que estão na vida do outro. Porque para alguns é até fácil reconhecer os seus erros, mas para um soberbo é extremamente difícil perceber que o outro tem alguma coisa que eu não tenho, e de que o outro tem alguma coisa boa que eu não tenho. E eu creio que Nabal percebia, porque ele não era um tosco de um homem que não conseguia perceber isso. Ele percebia que a mulher dele, Abigail, era alegre, era abençoada, mas em nenhum momento ele a valorizou. Em nenhum momento ele a valorizou. É alguém que ele respondia à lealdade dos outros para com ele, porque a Bíblia não fala que Abigail traiu esse homem. A Bíblia não fala que Abigail, por causa das reações desse homem chamado Nabal, pensou o seguinte: então eu vou me separar desse cara, já que ele me trata tão mal assim, é grosso comigo, então eu vou quebrar essa aliança que eu fiz, eu vou me separar dele. Não, ela não fez isso. Não fez isso. Então ela era alguém leal a ele. E na sua lealdade, apesar de ele receber a lealdade da sua mulher e dos seus servos, ele tratava isso com desdém, ou seja, ele fazia pouco caso da lealdade das pessoas à sua volta. Ele tinha com certeza uma enorme dificuldade de pedir perdão. Na verdade, eu acho que ele nunca pediu perdão para ninguém. Cada vez que de algum modo, alguma coisa tentava sensibilizar ele, ele logo aplacava isso e disse: não.
Ele que vem a tentar me reconciliar com ele, porque eu não sou dado a esse tipo de emoções. Eu sou macho. E na sua macheza toda, ele foi impedido, ou melhor, ele se impediu de desfrutar algo de Deus. Eu creio que Nabal, justamente porque ele não ouvia, mas ele falava muito, eu creio que com o passar do tempo, ele foi aperfeiçoando a arte do falar. Eu acho que Nabal era bom de discurso. Por quê? Porque eu penso o seguinte: como é que um cara desse consegue ter uma mulher tão preciosa, sem intimidade com Deus? Eu creio que em algum momento ele, até no engano, conseguiu iludir Abigail. Talvez ele era do tipo aquele que vendia a sua imagem. Talvez daquele do tipo que tinha um discurso bom, mas a sua vida não era boa. E, lamentavelmente, possivelmente, Abigail só pôde perceber isso depois do casamento. Eu entendo que esse homem, esse Nabal, ele impressionava até mesmo através do seu discurso, mas era só discurso. Era só discurso. O que ele falava, ele não praticava. Então ele perdia toda a autoridade que tinha. Ele não tinha autoridade no seu comportamento. A Bíblia fala em Provérbios 16, 18, que a soberba ela precede a ruína, ela precede a queda. E eu creio que a atitude soberba de quem não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que só pensa em si mesmo, que só pensa nas coisas materiais, abre espaço, abre caminho para a destruição. E é o que vai acontecer na vida de Nabal. Nabal ele vai sofrer a consequência disso. Nabal era alguém que não se sujeitava a ninguém. A ninguém. Aquele princípio de Romanos 13, que fala, versículo 1, que fala que todo homem está sujeito à autoridade, na vida de Nabal parece que não valia isso. Por mais que sim, ele estava sujeito à autoridade, mas ele negava todo tipo de submissão a autoridades que estavam sobre ele. Ele não entendia que alguém poderia de algum modo dar direção para a vida dele. Ele mantinha-se numa vida de ninguém tocar na vida dele, de ninguém dar direção sobre a vida dele. Assim era esse homem chamado Nabal. Então ele não respeitava a autoridade, não tinha educação, ele era rude, ele era egocêntrico, ele era grosseiro, ele era estúpido, arrogante. Tenta imaginar uma pessoa má, um submissa. Ele não submetia a ninguém. Ele, talvez, porque ele fala muito, talvez quando ele percebia que as pessoas se machucavam quando ele falava, ele mesmo calava sua consciência dizendo o seguinte: eu sou franco. Eu falo a verdade mesmo. Ele é aquele tipo de pessoa que não está nem aí se machuca ou não com a verdade que fala. O importante é ser franco. Mas ele não era assim, na verdade. Ele era completamente estúpido. E na sua franqueza, na verdade, ele usava de má educação e demonstrava que seu caráter não tinha nenhum tipo de disciplina. Ele tinha uma mente completamente cauterizada, ele tinha uma alma completamente aprisionada, desprovida de qualquer princípio da palavra de Deus. Terceira característica que eu quero falar da vida de Nabal é que ele era um homem completamente ingrato. E ele tinha uma capacidade enorme de se esquecer do bem que os outros fizeram sobre a vida dele. A Bíblia deixa claro que Davi fez algo bom para com os dele, mas ele pouco caso fez. Ele é do tipo de pessoa que ele faz um julgamento errado da bondade alheia. Ele julga que os outros têm sempre uma intenção ruim, por mais que esteja demonstrando algo bom. Ele não se coloca, ele não ouve, ele não se coloca para ouvir. Ele, na sua dureza do seu coração, ele não permite ser confrontado. E em função disso, por mais que haja uma bênção naquilo que está querendo se comunicar para ele, ele, na sua dureza de coração, ele prefere não ouvir. O resultado da vida de Nabal, eu creio que você já percebeu ali, né? A Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, então não teria outro caminho para Nabal senão a morte. No versículo 37, no versículo 38 fala a respeito da morte de Nabal. O caminho dele foi que Deus se irou tanto dele, que Deus resolveu pesar a mão sobre a vida dele, e Deus resolveu então arrancá-lo da vida. Muito bem, isso tudo são características de alguém que é possuído por Satanás, filho de Belial. É alguém que tem uma realidade de controle na sua vida, de demônios. Mas, querido, como é que a gente combate tudo isso? Eu creio que se combate tudo isso através do nome de Jesus.
Eu creio que se combate tudo isso na medida que a pessoa se rende a Deus. E nós sabemos, de acordo com o Novo Testamento, através da Nova Aliança, que nós só podemos ter uma aliança com Deus por meio de Jesus. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus deixou muito claro que Ele é a porta, e aquele que passa por Ele encontra pastagem, encontra cuidado, encontra proteção. Jesus de fato é o caminho para que nós possamos ter um relacionamento com Deus que quebra todo jugo, e para que nós possamos receber a unção de Deus que quebra todo jugo. Então, eu creio que o próprio texto mostra, através das características de alguém que é possuído pelo Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, como que é possível quebrar tudo isso, e como que é possível quebrar toda a maldade de Satanás. Essa maldade se liberou aqui e ia causar muitas mortes. No propósito diabólico aqui, muita gente ia sofrer consequências, mas Deus entrou em ação, o Espírito Santo entrou em ação, e entrou em ação através da vida dessa mulher chamada Abigail. E eu quero falar nessa mensagem que existem dois fatores aqui. Um é o fator Nabal e o outro é o fator Abigail. Existem dois espíritos aqui atuantes. Um é o espírito Nabal e outro é o espírito Abigail. Para que você não fique impressionado com o espírito Nabal e nem o espírito Abigail, eu quero chamar que o espírito Nabal é o cão imundo, Satanás. E o espírito de Abigail, na verdade, não é o espírito flutuante que está aqui, mas o espírito de Abigail, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que quebra toda a legalidade de Satanás na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que quebra toda a maldição. É o Espírito Santo de Deus que quebra toda a área de atuação demoníaca na vida de alguém, mesmo que seja um crente. Porque eu creio que, infelizmente, muitos crentes vivem em alguns níveis de escravidão na sua vida. Infelizmente. Biblicamente, não precisava, porque Jesus levou na cruz e quebrou toda a maldição. Mas algumas pessoas se sujeitam por pecados particulares, pecados tipo pet, né? Pecados domésticos, pecados de estimação, que mantêm no secreto das suas vidas e abrem espaço para que Satanás tenha algum nível de domínio. Não levam todo o pensamento cativo ao Senhor de Cristo e permite que Satanás controle seus pensamentos e até mesmo a sua boca. Então, o que eu estou falando aqui, queridos, por mais que eu esteja deixando muito claro que é um caso de possessão demoníaca, mas também pode ser um caso de influência de Satanás sobre a vida até mesmo de um crente, de um irmão em Cristo, de alguém que vai morar com Deus no céu, mas que terá uma vida medíocre na terra, porque não se enche do Espírito Santo, que não se enche desse Espírito que vai ser agora mencionado, algumas características dele através da vida dessa mulher chamada Abigail. Eu realmente creio que a unção de Deus ela quebra todo jugo. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo que tenha algum nível de controle de Satanás sobre a sua vida. Eu nunca vi. Agora, obviamente, alguém que despreza a intimidade com Deus, que é justamente aquilo que libera uma vida cheia do Espírito Santo, abre espaço para que Satanás de algum modo possa atuar e trazer mentiras ao coração dessa pessoa. Sempre que você vê ou ouvir alguma coisa em relação a alguma pessoa que é um crente atormentado, um crente oprimido ao extremo, um crente que não consegue viver as grandes coisas de Deus, você vai olhar e você vai perceber que ele é um crente que não se posiciona em Deus. É um crente que ouve a respeito da unção do Espírito, é um crente que ouve a respeito do batismo do Espírito Santo, é um crente que ouve a respeito dos dons, e isso não empolga a querer. Ele está conformado com uma vida mais ou menos. E o que isso acontece? Torna a vida dele uma vida medíocre. Por isso eu creio que de fato a vontade de Deus é que todo crente seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Você não vai ver demônios controlando a vida de Pedro depois que ele é cheio do Espírito Santo. Você não vai ver demônios controlando a vida dos apóstolos depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Você não vai ver isso. Porque depois que um homem ou mulher de Deus é cheio do Espírito Santo, querido, toda a legalidade demoníaca aqui dentro é quebrada. Toda. Pastor, mas eu conheço alguns casos de alguns pastores assim muito ungidos e eles caem. Sim, caem porque desprezam aquilo que mantém a unção. Desprezam a intimidade com Deus. Desprezam uma vida submissa ao Senhor. E ao desprezar, com certeza, o seu orgulho vai nos levar à ruína. O seu caminho de autodependência
vai nos levar à ruína. Mas isso não é alguém que é cheio do Espírito Santo. Porque uma das características principais de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele é direcionado por Deus. Ele é sensível ao Espírito Santo. Querido, eu quero dizer isso para você: o Espírito Santo precisa ser seu amigo. O Espírito Santo precisa ser o seu guia. O Espírito Santo precisa ser aquele que decide as coisas mínimas da sua vida. Eu creio que de vez em quando talvez você se espante, se assuste com algumas pessoas que falam assim: o Espírito Santo me disse. Eu quero dizer que não se espante, porque o Espírito Santo lhe fala assim. Talvez você se assuste com algumas pessoas que falam assim: olha, eu fui lá e comprei aquela roupa porque o Espírito Santo falou para mim comprar. Vai falar: que loucura é essa? Não, o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo também fala a roupa que não deve comprar. Aleluia. Porque tem roupa que não deve comprar aqui. E se alguns irmãos e irmãs ouvissem o Espírito Santo, não comprariam. Tanto por causa do preço, quanto por causa da sensualidade. Agora, alguém que não tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, não ouve o Espírito Santo. Não ouve. Porque você só consegue ouvir com clareza a voz de alguém que lhe é íntimo. Se no meio de uma multidão a Dai falar, eu ouço ela. Se no meio de uma multidão o Eliel falar, eu ouço ele. Porque são as pessoas mais íntimas do meu coração. Convive comigo. E a voz deles eu discerno no meio de uma multidão que fala. A mesma coisa é o Espírito Santo, querido. Infelizmente, muitos crentes não ouvem a voz do Espírito. Desprezam a voz do Espírito. E se colocam debaixo da influência carnal e demoníaca. Pastor, o senhor crê que um crente pode ser possesso? Eu creio que biblicamente não pode ser possesso. Mas eu creio que um crente, ao abandonar a graça, rejeitar os valores de Deus, rejeitar os princípios, sim, ele vira um ex-crente e se torna um possesso. Eu nunca vi, repito isso, um crente cheio de Espírito Santo possesso. Nunca. Só vi possesso de Deus. Aqueles que babam no chão, falam Jesus, Jesus, Jesus. Eu só vi alguém ser possuído pela glória de Deus, ficar arrebatado nos sentidos e ter revelações poderosas. Isso eu vejo. E vejo várias vezes ao longo das ministrações que eu tenho feito. Mas eu quero dizer que isso não é só para alguns. Essa experiência, essa vida controlada pelo Espírito Santo, não é só para alguns. Não é para alguém que é mais especial que o outro, não é para alguém que é mais bonito que o outro, não é para alguém que é mais simpático que o outro. Isso é para todo crente. Ser cheio do Espírito Santo é o destino que Deus tem para a sua vida. Diga amém. Amém. Deus quer isso para você, querido. Deus quer isso para você. Não se envergonhe do dom de Deus. Não se envergonhe de ser cheio do Espírito Santo. Deus quer isso para você. Fale mais em línguas do que você tem falado. Chape mais em Deus do que você tem chapado. Porque aqueles que não chapam em Deus vão chapar com outras coisas. Nabal que diga, ele é um homem dado ao vinho. O vinho que conseguia ter fazer uma paixão no coração dele que Deus não conseguia. Mas Abigail não. Abigail aqui representa alguém que era apaixonado pelo Senhor. Mesmo no tempo da lei, mesmo no tempo do Antigo Testamento, nós conseguimos claramente ver nela características de alguém que vivia uma vida de Deus. Eu quero te incentivar, querido, em nome de Jesus, a que você possa apostar mais numa vida de intimidade com Deus. Amém? Vou dizer de novo para que você possa ouvir agora de forma dupla. Eu quero te desafiar a você entender mais, estudar mais, descobrir mais de quem é o Espírito Santo e do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você não pode mais viver como se o Espírito Santo fosse alguém distante, sendo que ele é aquele que mora dentro de você. Você não pode mais se mover de forma carnal, porque ou você vive de forma carnal ou você vive de forma espiritual. Carne e espírito competem numa batalha frenética dentro de você. E quem ganha é aquele a quem você mais dá vazão. Quem ganha é aquele a quem você mais alimenta. Alimente mais a sua vida no Espírito, em nome de Jesus. Busque mais ao Senhor. E você vai ter características do Espírito Santo dominar a sua vida. Pastor, que loucura essa de dominar? Dominar, é isso mesmo. Não tenha medo desse domínio de Deus. Eu quero, mas tudo que eu mais quero é ser dominado pelo Espírito Santo mais e mais e mais. Eu quero, se ele puder me tomar, e até eu ficar meio assim,
estranho. Eu não estou nem aí, porque eu sei que a vontade dele é boa. A vontade dele sempre é boa. Quero mais disso. Quantos querem também? Amém. Quantos querem mais, querido? Eu quero que essa igreja seja bem chapada. Quero muito, como pastor dessa igreja, como autoridade de Deus colocada nesse lugar, eu quero que essa igreja seja marcada pela sua característica. Uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Pastor, por que você quer tanto isso? Ah, querido, você vai ver. Você vai ver. O dia que nós fomos tomados pelo Espírito Santo de um modo impressionante, você vai ver as grandes diferenças do nosso ministério. Pessoas começaram a bater nessa porta e falaram assim: qual hora do culto, que dia, como é que eu faço, o que eu quero. Fiquei sabendo que aqui o negócio é forte. Forte. O negócio é forte quando o Espírito Santo domina, querido. Senão fica fraco. Senão é que nem leite desnatado. Então leite assim cheio de calor, cheio de gordura. Tem que ser com o Espírito Santo, meu amado. Tem que ser com o Espírito Santo. Essa gordura a gente quer, né? Essa a gente quer. Amém? No Antigo Testamento, unção era gordura. Essa gordura é bênção. As outras a gente despreza, em nome de Jesus. Mas essa gordura, esse óleo gorduroso precisa escorrer sobre a nossa vida. Pastor, quais são as características de alguém como essa mulher Abigail? Já que o senhor está falando aí que essa mulher, ela tem o Espírito Santo dominando a vida dela, como é que eu percebo que o Espírito Santo está começando a me dominar? Você percebe que o Espírito Santo está começando a te dominar quando você é hiper, ultra, mega, power, sensível a Deus. Sensível a Deus. Sensível. Você não é indiferente a Deus. Eu creio, querido, ali a Bíblia dá a entender que ela tinha uma sensibilidade plena. E olha, detalhe, essa sensibilidade fez com que ela mudasse o destino de centenas de pessoas que iam morrer. Eu acho isso maravilhoso. Querido, Davi não estava brincando quando ele tirou a espada e falou assim: vamos lá. Você sabe que era Davi. Davi não brincava, não. Davi ia matar essa galera. Eram 400 homens, 200 desceram, 200 ficaram segurando para poder esperar os outros que vinham. Era certa a batalha e era certa a conquista. Uma mulher cheia do Espírito Santo mudou o curso de uma história de ruína, de morte, de assassinato. Uma mulher. Querido, um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, uma pessoa mais velha, tomada pelo Espírito Santo, muda o destino de uma nação, muda o destino de uma cidade, muda o destino de um bairro. Que coisa linda isso! Eu quero que você comece a imaginar a sua vida de oração e você mudando destinos. Não para, por favor, e pensa sobre isso. Começa você a perceber você em Deus, se movendo em Deus, e realidade sendo mudada sem que mesmo você fale alguma coisa para essas pessoas. Essa mulher não foi falar com todos os moços que estavam com sangue no olho para poder matar os moços de Nabal. Não. Ela lidou nas estruturas de comando. Ela foi direto no Davi. O que eu estou querendo dizer? Davi ali, ele estava com um propósito de morte. Ela foi no Davi. E o propósito de morte se transformou em propósito de graça e benevolência e misericórdia. Quando você é sensível a Deus, você não ataca o periférico, você ataca o centro das coisas. Quando você é sensível a Deus, você não atua no campo do natural, você atua no campo daquilo que comanda as estruturas do natural. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Às vezes a gente gasta muito tempo falando com os moços de Davi. Não mata não, moço de Davi. Ele tem que falar com Davi. Pastor, você está querendo comparar Davi com o demônio? Não. Eu entendo que, olha, a tolerância de Deus com Nabal e a sua casa tinha acabado. Mas Deus é tão misericordioso que Abigail se moveu. E o quebrantamento do coração dela mudou a história, aumentou o tamanho da graça e misericórdia de Deus. E se estendeu até a vida de Nabal também. E a vida de todos os demais moços. Davi não pode ser considerado demônio. Claro que não. Eu não posso fazer uma tipologia assim. Mas o que eu quero dizer é que quando você é sensível à voz de Deus, e você se move no Senhor, querido,
você mexe estruturas de comando. Você movimenta estruturas de comando. Está comigo? Amém. Porque tem coisas que comandam ruína na sua vida. Tem coisas que comandam maldição e desgraça naquilo que você quer bem. Não podemos mais nos mover de forma natural, querido. Os sensíveis a Deus, eles desarmam bombas poderosas. Os sensíveis a Deus, eles desarticulam a mente de Satanás e os propósitos de Satanás. Por quê? Porque se tem uma coisa que uma pessoa que é sensível a Deus e cheia do Espírito Santo tem, é a mente de Cristo. Os seus pensamentos estão cativos e dominados ao senhorio de Cristo. E a vontade de Cristo, sabe o que acontece, querido? Satanás, a Bíblia fala que Jesus um dia viu como uma estrela caindo. Pô, eu acho que isso fez um impacto na mente de Satanás. Quando ele bateu a cabeça na terra, ele ficou meio mongoloide, ele ficou meio debilóide, ele ficou meio assim, insano. Ele só consegue descobrir e entender maldade. Ele nunca consegue entender a mente de Cristo. Nunca. O problema é que às vezes a gente quer ser esperto mais que o diabo e nunca conseguiremos. Ele é a serpente, a antiga serpente que se apresenta no Antigo Testamento. A característica da serpente é justamente essa sagacidade, essa capacidade de dar bote na hora inesperada. Satanás é assim. E nós nunca venceremos os seus propósitos malignos tentando ser esperto. Mas nós temos que ser como? Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. E quando nós somos sensíveis à voz de Deus, dominados pelo Espírito Santo, querido, não tem serpente que não seja pisada, não tem escorpião que não seja pisado, não tem atitude demoníaca em nosso meio que não possa ser desfeita, quebrada em nome de Jesus. Pastor do céu, você está querendo dizer que a gente está sendo atacado por demônio e um monte de coisa? Eu não sabia, pastor. Talvez não. Obrigado por ter me avisado, pastor. De nada. Querido, não ache que tudo na sua vida é natural. Não ache que as coisas quebram na sua casa e não dão certo porque é natural. Quebrou. Parou de funcionar. A mesa costura no meio. O sofá rasgou. A televisão desligou. O computador estragou. O fogo tomou conta da casa. A panela explodiu. Querido, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que você é crente, e crente crê, deixa por descrente não crê. Não é normal. Existem ataques, sim, existem. Pastor, tudo espiritual? Sim. Tudo no fundo é espiritual. Tudo tem um propósito espiritual. Porque antes de ser natural, tudo é espiritual. Pastor, agora você enlouqueceu minha mente, que loucura é essa? O que você está querendo dizer? Tudo de alguma coisa na minha vida tem sentido espiritual. Sim, a Bíblia fala, não há nada sem propósito, nada. Tudo ao fim te levará a uma compreensão espiritual. Porque na vida de um espiritual, tudo é espiritual. Na vida de um carnal, tudo é carnal mesmo. E só os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais, porque aquele homem natural não consegue discernir nada espiritualmente. Quando um crente é carnal, o apóstolo Paulo fala que tem crentes carnais. Existem. Eles existem. Um crente carnal, ele é semelhante a uma criança desprovida de capacidade de entender as coisas. Ela é levada na sua inocência, balas o conduzem a uma escravidão. São abusadas sem até mesmo perceber. A coisa mais triste que pode acontecer na vida de um crente é um crente ser carnal. A coisa mais triste é um crente viver uma vida medíocre e não perceber que vive. Por isso, em nome de Jesus, essa palavra serve para poder desafiar você, a você entender. Chega de mornidão na sua vida. Chega de uma vida desapegada da intimidade com Deus. Chega de uma vida de desprezo pela unção do Espírito Santo. Amém? Amém. Fala mais aí, pastor, tá legal. Aleluia. Agora vem uma bombinha aqui também. Essa aqui é uma bomba a ser desarmada. No versículo 18, no versículo 23, tem umas coisas bem interessantes. Eu quero ler rapidamente aqui. Versículo 18 diz assim, ó. Então Abigail tomou a toda pressa. Diga comigo, pressa. Pressa. Muito bem. Versículo 23 também. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Diga comigo, apressou-se. Querido, uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém
que quebrou a lógica carnal, demoníaca de protelar, de postergar, de procrastinar. Não entendi nada, pastor. Tudo palavra difícil, tá bom, eu explico. Aquela capacidade lógica brasileira, jeitinho brasileiro de sempre dizer assim: deixa para amanhã. Uma pessoa que é movida em Deus, ela sabe a hora certa de fazer. E ela faz. Ela faz. Querido, se ela não tivesse pressa nessa história, até mesmo é a lei do saco. Você entende? Eu quero que você entenda espiritualmente. A falta de pressa em coisas decisivas e radicais do mundo espiritual na sua vida pode determinar você ir para o saco. Ou pode determinar você ser agente de transformação radical de Deus num ambiente desgraçado como esse que estava ali mostrado. Você consegue entender? Querido, esse negócio de deixa não. Sabe por que a gente deixa tanto? Porque a gente não é tão direcionado ao Espírito Santo quanto deveria. Querido, eu tenho certeza porque na minha vida eu percebo, quanto mais eu invisto em Deus, mais Deus me corrige no momento de oração. Ele fala da agilidade com que Ele quer que eu responda a coisa que Ele tem falado para mim. Quando eu deixo a oração, quando eu fico meio afastado do momento de oração, quando eu faço aquela oração sem vergonha, só de café da manhã e de almoço e janta, que por alguma razão acaba acontecendo também na minha vida, sabe o que acontece no final? Eu começo a deixar tudo para amanhã. Deixa para amanhã. Eu começo a procrastinar a minha obediência. Eu começo a procrastinar, ou seja, deixo para amanhã coisas que eu devo fazer agora. Mas uma pessoa sensível a Deus, ela não tem essa característica. Diga amém. Amém. Fala assim: eu quero isso na minha vida, Deus. Deus ouça isso. Libera sobre essa igreja. Libera sobre essa igreja. Precisamos de homens, mulheres, famílias que não procrastinem as coisas que precisam ser feitas em Deus. Amém? Vamos lá. Outra característica maravilhosa na vida de alguém que é tomado e possuído pelo Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, é quebrantamento. Vou chamar isso de lágrima no olhinho. Crente cheio do Espírito Santo costuma ter lágrima nos olhos. Pastor, eu não posso forçar as coisas, não. Quebrantamento, você chora. Vou te falar um negócio: quando você está quebrantado, você chora. Chora. Você não chora quando as coisas dão errado na sua vida e quando tudo não dá certo, não fica meio quebrantado? Aí você chora. Cartão de crédito está estourado, as contas não conseguem pagar, a dívida está alcançando o limite máximo, você fica, ai meu Deus, aí você chora. Sente uma dor, cai um negócio no seu pé, ai, chora. Quando você chora, sabe por que a gente não sente mais? Porque a gente não se coloca à disposição de Deus para chorar, para se quebrantar em Deus. Existem vários tipos de quebrantamento, mas o que importa aqui é aquela habilidade de ser fácil para Deus. Porque às vezes eu não sou desse tipo, eu sou de descendência alemã. Não, eu vim da Ucrânia, direto para cá para o Brasil, eu não sou de chorar. Eu não sou tão latino assim, para ficar me entregando a chorar. Para com isso, pelo amor de Deus. Se você não chora em Deus, o diabo vai te fazer chorar, fica tranquilo. Então é melhor começar a chorar em Deus. Pastor, quebrantamento é igual a choro? Normalmente sim. Uma pessoa quebrantada é alguém que está disposto a tocar o coração de Deus. Vai ver na Bíblia, você vai ver mulheres, homens quebrantados aos pés de Jesus. Eles foram chorando, eles foram clamando por um toque de graça, de favor de Deus. Então, querido, quebrantamento é uma marca absoluta na vida de alguém cheio do Espírito Santo. Eu, pela graça de Deus, tenho me movido do Brasil, de norte, sul, leste, oeste, e tenho conhecido pessoas assim muito ungidas, muito cheias do Espírito Santo. E eu me impressiono que às vezes, pela graça de Deus, eu estou ministrando. Eu sim aqui, o pastor Wesley, seu amigo. Eu estou ministrando. E esses homens assim têm se movido de forma tão extraordinária no Brasil e nas nações, após um mover de Deus através da minha vida. Eles vêm chorando à frente. Isso me instiga tanto a entender que quanto mais ungido, mais quebrantado você é.
mais pronto a se render você é. O soberbo não, já está bem tratado, não para mim, já estou no outro nível. O humilde, ele tem o coração quebrantado, ele quer sempre aprender mais, ele quer entrar, ele discerne os tempos, os moveres, ele fala, eu me coloco de baixo, eu me coloco de baixo. Outra coisa, versículo 38 fala, versículo 28 fala, que Abigail, ela tinha uma compreensão de como Deus lidava, que ela estava pronta a se arrepender. Detalhe, a coisa nem era com ela, mas ela tinha essa clara verdade no seu coração, de que o arrependimento rasga os céus sobre a vida de alguém. Jesus falou isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você quer que o reino de Deus se estabeleça? Que venha o céu sobre a sua vida, que venha o céu sobre a sua casa, que venha o céu sobre o seu trabalho, que venha o céu sobre essa igreja, sobre o seu ministério. Arrependa-se. Ai, pastor, eu nem sei por que me arrependi. A Abigail se arrependeu do pecado que ela nem fez, querido. Que dirá a gente, que é um monte. Você está entendendo? A habilidade que ela tinha de pedir perdão, se arrepender, clamar pelo favor de Deus. Ela sabia que aqueles que mais se arrependem, mais recebem, aqueles que mais se prostram, mais se rendem, mais se dobram, mais elevados são. Ela sabia disso. Ela sabia o caminho de tocar o coração de Deus. Ela sabia como tocar a graça de Deus e liberar favor sobre a vida dela. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Eu quero te convidar a você fazer isso. Quando você vê que a sua casa está muito complicada, está muito embaçado o vidro, está muito complicado o negócio, vá para o caminho do arrependimento. Pastor, mas eu posso pedir arrependimento para todo mundo? Vai se arrependendo por você e pela família inteira. Como líder, como sacerdote, como ministro, chame a glória de Deus sobre a sua casa. Chame a glória de Deus. Peça perdão por aquilo que a sua família faz diante do Senhor. Peça perdão por aquilo que seus filhos fazem. Clame a Deus. O arrependimento rasga os céus sobre você. Outra característica, com elas, eu vou me encaminhando para o fim. Lembre-se que eu falei que eu estou me encaminhando para o fim. Só estou me encaminhando, queridos. É que Abigail era alguém que sabia também não apenas pedir perdão, mas se apropriar do perdão. Não apenas pedir a graça de Deus, mas ela sabia como pegar a graça de Deus. Ela não era apenas alguém que clamava, porque eu conheço um monte de gente que clama e fica a vida inteira clamando, mas não entendeu como aplicar fé para pegar isso que clama e desfrutar na sua vida. Abigail, ela se apropriou do perdão. Ela sabia que a história ia mudar. Vou chamar isso de fé. Abigail era alguém que ela pegou a graça, ela pegou a vitória, ela trouxe para si. Ela sabia que Deus, por causa do coração dela e da postura dela, Deus iria impedir um desastre de acontecer. Você percebeu quando ela está falando aqui, que ela já falou para o Davi que nada ia acontecer? E o Davi nem tinha falado para ela que ele não ia matar ninguém. O que é isso? Fé. É a capacidade de falar das coisas que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido. É a capacidade de falar com as coisas que não são como se já fossem. Você está entendendo? Querido, ela não está diante de uma pessoa ali que está, que bom que você veio aqui. Não, querido, a fé dela constrangeu Davi. Quando ele percebeu essa mulher, ele falou assim: glória a Deus, Deus te usou para me impedir de derramar sangue. Detalhe que tudo que ele queria quando ele saiu de casa era derramar sangue. E a mulher falou para ele que Deus havia trazido ela ali para impedi-lo de fazer isso. Isso é ousadia no Espírito. Isso é ousadia no Espírito. Sabe quem consegue falar isso? Quem é cheio do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo perto de você, você vai ver que ele fala de coisas que ainda não se manifestaram, como se já tivesse manifestado. E aparentemente ele é louco, mas não a loucura de Nabal, e sim a loucura da pregação do Evangelho. Ele entendeu o Evangelho da graça,
Ele entendeu como usufruir de fé. Querido, eu quero te convidar a você fazer isso. Eu quero que você comece a considerar agora, enquanto estou falando, coisas na sua vida que estão desastradas, desastrosas, em desastre. Coisas na sua vida que estão assim, sabe? Não é Davi nem os seus moços, mas são demônios que estão com os seus olhos em sangue, querendo destruir. E que você está percebendo enquanto estou falando. O seu espírito está sendo tocado enquanto estou falando. Você está entendendo? É de Deus esse negócio então, querido. Pelo amor de Deus, não fique só ouvindo. Não fique só, oh Deus, quando que vai chegar o meu milagre? Para com isso! Já chegou, há 2000 anos atrás já chegou o seu milagre. Seu milagre é velho, querido. Já está aí à sua disposição. Já foi dado há 2000 anos. Antes de você nascer, o milagre já estava disponível para você. Está na prateleira dos céus. Como no mercado que você vai depois aqui do culto poder comer alguma coisa legal na sua casa, você vai lá na gôndola, vai lá na prateleira e pega. Assim está no mundo espiritual para você. Está à sua disposição. Deixa eu falar, você realmente acredita nisso que você está falando? Claro que sim, querido. Amém. Se alguma coisa boa tem acontecido na minha vida, na minha casa, na minha história, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha educação com o Eliel, se alguma coisa boa tem acontecido, querido, eu vou dar mérito à fé. A capacidade de crer, mesmo quando tudo à minha volta, quando tudo diz que não, mesmo quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Você consegue entender isso? Por quê? Porque nós temos um Deus de impossível. Impossível. Querido, às vezes a gente fica muito envergonhado quando os outros acham que a gente está louco porque a gente está crendo. Até em casa. Até em casa. Não sei se você entende o que eu quero dizer. A gente parece que é só essa vergonha fora. Não. Às vezes você está orando demais. E alguém da sua casa fala, está orando mais, Aí você, não, desculpa, nem estou dentro. Como se fosse algo vergonhoso. Virou crente. Está lendo a Bíblia? Eita! Está crente, hein? Sim, está crente, aleluia. Qual é o problema disso, querido? Está conseguindo entender? Às vezes nós aceitamos as desmotivações das pessoas que mais nós amamos e achamos, é verdade. Acho que aqui na nossa casa não pode ser assim. O céu não pode ser aqui na nossa casa. Que seja na casa de outro crente. Na nossa não pode. Você que ouve essa mensagem é chamado a ser agente de transformação da realidade da sua casa, do seu trabalho, dos seus estudos, aqui da igreja, do seu ministério. Diga amém. Amém. Pastor, qual que foi o final da Abigail? Não. Deus trocou tudo na vida dela. Pastor, ela se separou e conseguiu um novo marido? Não. Deus matou o marido dela. Aí pode? Sim, aí pode. Pastor, mas eu tenho que orar para a morte do meu marido. Não, a Abigail não fez isso. Bom, obrigado por me avisar, pastor. Está quase achando que dá para matar o meu Nabal em casa. Não é você que mata o seu Nabal. É Deus que mata o Nabal. E tomara que Deus mate só o espírito do Nabal, sem precisar matar o Nabal. Melhor será. Mas então o meu Nabal pode mudar? Se o Espírito Santo tocar ele e ele abrir o coração, muda o Nabal. Vira bem bom. Bem bom. Está entendendo, querido? Está entendendo, querido? Não entenda mal a mensagem, tá bom? A gente não está fazendo aqui acordo para separação, muito pelo contrário. A aliança é até que a morte nos separe. Deus sabe disso, querido. Deus sabe disso. Até que a morte nos separe. Deus sabe desse negócio. Por isso que ele deu um jeito da bala. E aí, parece que a Abigail, coitada, ficou desprivilegiada. Cheguei a informação com o Davi. E Davi falou, uma mulher dessa, pelo amor de Deus, vem, mandou chamar. Foi ela, foi todo mundo de serva que ela tinha na casa. A mulher era rica. Nabal era o cara
de muitas posses. Mas não foi isso que fez Davi se apaixonar por essa mulher. Foi entender que essa mulher era a chave. Imagina você comprar uma mulher dessa, pelo amor de Deus. Imagina você, homem de Deus. Uma mulher dessa, pelo amor de Deus. Que bomba! A habilidade que uma mulher dessa tem de desarmar o desarmável. O indesarmável, por exemplo. Que coisa, meu Deus do céu! Davi sabe, ele fala, eu imagino ele falando, eu preciso dessa mulher. Eu preciso dela. Para solteiros eu quero dizer, querida, continue sendo uma Abigail em nome de Jesus. Vai chegar um momento com Davi falar para você, eu preciso dela. Pastor, mas ainda há tempo para mim? Sim. Há esperança. Há esperança. Em nome de Jesus. A esperança de Abigail não acabou. Continuou. E Deus a honrou. E Deus vai honrar também, em nome de Jesus, a sua vida. Você que está solteiro, à espera do milagre. Se o milagre é seu, não perca ele de vista. Vai se manifestar. Tenha fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. De oprimida por um homem prepotente, ela se tornou a rainha de um reino prevalecente. Que coisa gloriosa, hein? Esse é Deus de fato. Esse é Deus de fato. Esse é um Deus que não escreve certo por dizer a torta, não. É um Deus que tem um caminho perfeito em tudo que faz. É um Deus que conhece o coração de Abigail e sabe a unção que repousou sobre a vida dela e deu a ela tudo, absolutamente tudo em vida. Essa foi a mulher que reinou em vida, literalmente. Além de ser rainha em termos físicos, ela reinou em vida, porque ela se apropriou de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela. Fique de pé, nós vamos orar. Queridos, um coração assim nunca deixará de encontrar graça diante de Deus. Um coração desses, um coração quebrantado, pronto a se arrepender, sensível à voz de Deus, um coração pronto a responder a Deus, queridos, esse coração, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Eu quero orar por você nesse momento, orar por minha vida. Queremos buscar ao Senhor. Eu quero convidar você, feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Eu quero que você possa exercitar essa mensagem, não seja apenas um ouvinte dela, mas eu quero te convidar, abra a sua boca, por favor, querido. Você abre a boca para tantas coisas, chegou o momento de abrir a boca diante de Deus e se apropriar daquilo que é seu em Cristo Jesus. Comece a falar com o Senhor e dizer para Ele, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo. Enche com o Teu Espírito Santo. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Clame a Ele, querido. A Bíblia fala no Novo Testamento que a igreja clamou